Chega mais, nono ano. Vamos começar aqui mais uma aula de ciências da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e hoje a gente vai continuar nessa temática envolvendo química, ciências, né? Tudo misturado, tudo junto. Hoje nós vamos ver ligações químicas, tá certo? E para me ajudar a passar isso tudo para frente, né, para vocês absorverem esse conhecimento, estou aqui hoje com Késia, nossa intérprete de Libras. Obrigada, Késia, pela sua presença hoje. E então, gente, o que foi que a gente viu na última aula, hein? Vocês lembram? Quem não lembra, dá uma olhadinha lá, né, no Educa Recife, tá certo, gente? Quem pode acessar o aplicativo, já acessa, assiste nossas aulas ao vivo, tá certo? Fala com a gente no chat, é super importante essa presença de vocês aí, essa interação de vocês com a gente fica muito feliz em falar com vocês, tá bom? E quem não pode acessar o aplicativo do Educa Recife, vai lá no YouTube, acessa nossas aulas, tá tudo lá para vocês. Olha o QR Code aí para chegar lá, tá? Direto no Educa Recife, né? E ver lá as aulas da gente, tá certo? Tem todas as disciplinas para vocês. Vai ser bem bacana dar uma olhadinha nesse material, tá bom? Então, na última aula, a gente viu o quê, né? Vimos elemento químico, o que é um elemento químico, tá certo? Também, ó, classificação periódica dos elementos, peso e massa e os grupos de elementos na tabela periódica. Eita, lembra daquela tabela gigante? Vocês já devem ter visto, né, em algum lugar, tá certo? No livro de vocês, inclusive, no material que vocês têm para estudar. Então, a tabela periódica lá com 118 elementos, né? E cada dia que passa, a gente pode, inclusive, achar novos elementos no nosso planeta, né? Ou podem ser produzidos novos elementos. Na última aula, a gente viu que existem elementos naturais e os elementos sintéticos, né, que o homem produz, tá certo? E utiliza no nosso cotidiano, né, para diversas atividades, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar nossa aula de hoje com ligações químicas, mas a gente quer saber o quê? O conceito de ligação química, né? O que quer dizer ligação química? Então, vamos lá. Ligações químicas. A ligação química, ela vai representar o ganho, a perda ou compartilhamento de elétrons entre dois átomos. Então, a gente tem aí até uma representação gráfica, né, desses átomos aí, esse compartilhamento de elétrons, né, ou o ganho ou a perda. Então, a gente vai aprender que tipos de ligações químicas existem, quando é que ganha, quando é que perde, como chama, né, esse processo todo de compartilhamento, de ganho e de perda de elétrons, tá certo? E ligação iônica é o primeiro tipo de ligação química, né? A ligação iônica é a ligação onde os elétrons são doados ou recebidos pelos átomos. E a gente chama de ligação iônica por quê? Porque ela é produzida entre íons. Esses íons, cátions ou ânions, né? Positivos ou negativos. Por isso que é ligação iônica, também chamada de ligação eletrovalente. Então, quando um átomo doa elétron para outro átomo, né, ele passa a ficar negativo ou positivo. E aí, vocês lembram disso? Para isso, vou chamar aqui a professora Isabel para a gente já iniciar, né, nossa conversa de todas as aulas. Então, olá, professora, Olá, seja bem-vinda à nossa aula. Olá, professora Carol. Olá, alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos. E eu estou aqui no chat, Carol, de olho, na conversa aqui dos nossos alunos. E assim que eles colocarem qualquer informação, eu vou passar para você. Coloquem aí, pessoal, o nome de vocês, o nome da escola, e participe desse bate-papo, porque a gente vai conversar hoje muito a respeito desse material que a professora Carol preparou especialmente para vocês. Não é isso, Carol? É isso, prof, exatamente. Então, como é que é isso, né, gente? Então, vamos lá, vamos seguindo. Ligação iônica, então, né, só relembrando, é aquele tipo de ligação onde pode ser doado ou recebido elétrons de um átomo para o outro, tá certo? Então, existe essa correlação aí, tá? Então, a ligação que existe entre eles é uma ligação eletrostática, né? Uma atração física entre os átomos, tá certo? Muito forte, onde há essa ou doação ou recebimento de elétrons, tá?
Então, vamos ver aí nessa tabelinha, a gente está vendo aí os metais alcalinos terrosos, metais de transição, os metais, os não metais, os halogênios, os gases nobres. Então, a gente está vendo aí praticamente a tabela toda, né? Só falta aquelas duas linhas de baixo, mas eu tirei para vocês enxergarem melhor essa parte aí, essa primeira parte. Então, na ligação iônica, gente, ocorre a atração entre metais e os ametais, tá certo? Então, essa ligação ocorre entre esses dois grupos, né, diferentes, tá? E as cargas têm sinais contrários. Lembra aquela história de carga positiva e negativa dos opostos se atraírem? Pois é, então existe essa força aí, né, de atração entre os dois e as cargas têm sinais contrários. Então vamos encontrar aí nessa tabela, está escrito metalóides, né, que são os metais, essa parte vermelhinha aí, metalóides, e os não metais está em verde, bem claro aí, né, um verde bem chamativo, tá certo? Então, olha só, quem são esses, né? Olha lá, família 1A, que começa a família do lítio, né? Berílio também, a família 2A, então os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, e temos aí do outro lado, né, a família do boro, a do carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, tá certo? Todos aí participam desse grupão, né, metais e não metais, tá? Eita, olha a nossa tabela aí, prof. Tabela chiquérrima, né? Lindíssima, cheia de elementos químicos. Pois é. E aí, professora, como é isso, hein? Lembrar dessa tabela, né, para conversar isso com os alunos, Pois como é? Eu aqui, viu, sou suspeito de falar, mesmo sendo da área de ciência da natureza, né? Mais ligada à área da biologia, mas assim, a importância da tabela periódica para conversarmos, para discutir, para aprender, para conhecer, é muito importante. Então, aqui eu gostaria de plantar, Carol, uma sementinha aí, cada um de vocês que estão nos assistindo, pega essa tabela. Ah, eu não tenho como imprimir. Vai construindo. Imagina que desafio. Você todo dia fazer alguns elementos. E à medida que você anota, você vai aprender o nome do elemento, o símbolo, as cargas, né? A questão aí de quantos elétrons tem, como é essa distribuição. E aí, na aula passada, eu acredito que a gente falou de uma curiosidade, Carol, que em relação à família A, né, que é aquela família que segue as regras, quando a gente estuda, a gente diz isso, né? Sim. Que os de transição são aqueles que não seguem muito as regras. E a família A, eles seguem as regras. Se vocês observarem, a família 1A, todos terminam em 1. E assim por diante, 2A, 3A. Vai ter um probleminha lá na família dos gases nobres, porque o hélio só tem uma camada, e aí na primeira camada não pode ter mais de 2. Então aí só vai ter 2, mas os outros a gente vai ver. Então é muito interessante, tem muita curiosidade. E no decorrer da aula, creio que Carol trouxe muita surpresa para vocês também se apaixonarem pela tabela periódica, não é isso, Carol? É isso, professora. Então, os gases nobres é como se eles fossem os rebeldes ali da tabela, né, professora? Também. Pois é, não interage com ninguém, né? Os outros ali, não gosto, como se, né? o próprio nome diz, né? Eles são nobres. São Eles se nobres. acham, né? Na linguagem dos nossos alunos, eles se acham, Eles né? se acham, é Mas verdade. o pior, Carol, é que eles dão conta sozinhos. Não, A né? gente brinca, tira onda, mas eles dão conta sozinhos, né? A questão das lâmpadas, os flashes, o próprio tratamento do câncer com o radônio, o gás mais pesado, eles sozinhos dão conta, né? O gás hélio, na questão aí dos dirigíveis. Então, Pois eles se acham para a gente tirar onda, mas eles realmente dão conta do recado, das né? funções que eles realizam. É isso aí. Então, gente, para ver aí, joga na tela, Devinho, esse slide, por gentileza. Então, vocês estão vendo aí, né, a nossa tabela. Acima ali da tabela, temos aí a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, tá certo? Estão vendo aí em cima, né? Pronto. Então, por que eu coloquei essa identificação? Para a gente entender aí. Numa ligação iônica, a gente viu que ele pode-se tanto perder elétrons como receber os elétrons, né? Então, nessa história de perder e ganhar, quais são as famílias que têm uma tendência maior a perder elétron, né? Quais são os elementos de cada família que tem essa tendência a perder elétrons e quais são aqueles elementos que têm a tendência a ganhar elétrons. Então, a gente está vendo aí, ó, perder elétrons. Temos a família 1A, dos metais alcalinos, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Família 2A, dos metais alcalinos terrosos, né? Então, temos berílio, magnésio, né? Estrôncio, boro não, como é?
Deixa eu ver aqui. Ah, bário. Ele está Carol, distante, né? Eu tenho será que que a olhar gente pode dar os uma- elementos. Será que a gente pode dar aí uma dica para os meninos? Olha, Diga, prof. quem tem menos está perdendo. Mas é só na tabela periódica, viu, gente? Só na tabela, né? Quem tem A menos. questão também, a gente diz, a água do rio corre para o mar, né? O rio com curso menor, com quantidade de água menor, vai desaguar, vai doar a sua água toda para o mar, né? Mas aí, em relação de quem tem menos, tende a perder, isso aí é só na tabela periódica. Na vida, a gente tem que lutar e fazer com que esse pouco que a gente tenha possa crescer, não é isso? E o engraçado é que quando eles perdem elétrons, eles ficam positivos, né? E quando É. recebe, fica negativo. E É aí? porque a tendência que a gente fala, perder para a gente sempre é uma desvantagem, né? É verdade. Mas eles perdem para ficar eletricamente positivo. Positivo, exatamente. Então tem mais vantagens, Tem além mais de perder, vantagem. né? Pois é, prof. E aí, continuando, né, na nossa tabela, a família 3A também é a família do boro, né? Já está lá do outro lado, vocês estão vendo aí na indicação. E quem é que tem maior facilidade para ganhar, né? Os ametais, tá certo? Então, a gente vê que para perder elétron, os metais estão aí, né, nessa corrida para perder os elétrons e os ametais para ganhar. Família 5A, família do nitrogênio, os calcogênios e os halogênios, né? Família 6A e 7A, tá certo? Então, a gente já tem uma noçãozinha aí de quem ganha, quem perde na ligação iônica, né? Então, esses dois, né, o cátion e o ânion, combinam se formando um composto iônico eletricamente neutro, tá certo? Pronto. Passamos para a próxima ligação, né, prof? A ligação covalente. Já a ligação covalente, a gente vê geralmente uma união entre não metais, ou aqueles chamados de ametais, né? Lembrando que esse Azinho aí é um A de negação, né? Então, fica mais fácil a gente associar, tá certo? Então, ligação iônica, metais e ametais. Ligação covalente entre não metais, tá certo? Olha lá os não metais, né, ali, o carbono, nitrogênio, oxigênio, né? Esses em azuis são todos não metais, tá certo? E aí, o que é que acontece? Como eles são geralmente ânions, né? Eles estão ali sem elétron disponível para doar. Como é que uma substância formada por ametais consegue, né, fazer ligação, hein? Ih, menino! Complicado isso, né, professora? Pois é. Não tem o elétron disponível. Eu não posso doar. E aí, como é que faz esse negócio? Quando a gente não pode doar, a gente pode emprestar. Pode emprestar, então, nesse caso né? aí é um empréstimo, né, Carol? É um empréstimo. Então, ó a pergunta da gente para vocês, ó. Como ocorrerá a ligação se não há elétron disponível? E tá todo mundo ali cheio de dúvida, né? Olha só os nossos personagens ali, né, na dúvida, igual vocês aí de casa imaginam, né? Então, olha só, gente, vai haver um compartilhamento. Então, empréstimo, né, como a professora Isabel disse, a gente tem aí o exemplo do gás metano, CH4. Por que CH4? A gente está vendo o carbono no meio, né, representado pela letra C. O carbono, ele tem lá os 4 elétronzinhos dele, né, que estão representados em azul. E temos aí 4 moléculas de hidrogênio, né, prof? Então, essas moléculas de hidrogênio, porque o hidrogênio só tem um elétron, né? Então, para que ele consiga realizar uma ligação, ele precisa do compartilhamento, né? Ele não tem pode como doar, Se né, doar, prof? ele desaparece, né? Desaparece, exatamente. Então, para que esse compartilhamento ocorra, então une-se ali, né, na ligação covalente e aí cada um está se beneficiando, né? Formando um composto, né? Porque o carbono sozinho é uma coisa, o hidrogênio sozinho, então, são elementos químicos isolados, mas quando eles se juntam, eles formam o quê? Um composto, né? Então, vamos lá. O metano, gente, é um gás inodoro, incolor. Ele é produzido pela natureza também através da decomposição de matéria orgânica, por exemplo. Mas ele é um gás de efeito estufa. Lembra disso? Então, um gás de efeito estufa que também pode ser liberado por conta de queima de combustíveis fósseis e tudo mais. Então, ele é um gás que pode prejudicar, né, se ele tiver em excesso na atmosfera junto com outros gases de efeito estufa, né?
Para a gente relembrar um pouquinho essa história de efeito estufa, vamos ver no próximo slide um videozinho curtinho, só para a gente dar uma relembrada. E vocês vão ver que no finalzinho desse vídeo, ele vai falar um pouquinho de uma vaquinha, né? Dos ruminantes, porque a pecuária, ela também exerce um pouquinho esse papel de liberar metano na nossa atmosfera, tá certo? Então vamos lá, vamos assistir. Você com certeza já ouviu falar desse rapaz, principalmente porque seu agravamento causa o aquecimento global. Mas espera aí, vamos entender isso melhor. O efeito estufa não é, a princípio, causado pelo homem. Afinal, é um fenômeno natural. Ocorre de maneira comum. Ele não é um problema, ele torna-se um problema. O que isso significa, então? Significa que o efeito estufa é responsável por aquecer a Terra, deixar uma temperatura gostosinha para todo mundo viver bem. Em seu processo natural, os raios ultravioleta... Vamos lá. Vamos voltar aqui, porque aí Késia pode, né, passar para a gente todo o videozinho, né? Passar para todo mundo ter acesso, né, ao áudio do vídeo. Então, vamos lá. Podemos ir agora, Adevinho? Podemos? Pronto. Vamos lá, Késia. Agora vai dar para ouvir. Com certeza já ouviu falar desse rapaz, principalmente porque seu agravamento causa o aquecimento global. Mas espera aí, vamos entender isso melhor. O efeito estufa não é, a princípio, causado pelo homem. Afinal, é um fenômeno natural. Ocorre de maneira comum. Ele não é um problema, ele torna-se um problema. O que isso significa, então? Significa que o efeito estufa é responsável por aquecer a Terra, deixar uma temperatura gostosinha para todo mundo viver bem. Em seu processo natural, os raios ultravioletas passam pela atmosfera, atingem a superfície da Terra e são refletidos de volta para o espaço. Até aí, tudo normal. Então tá, e o tal agravamento do efeito estufa que você falou, professor? O que agrava o efeito estufa, causando um problema, é quando nós, seres humanos, geramos os gases estufa, como por exemplo o gás carbono, dióxido de carbono, CO2, e o gás metano, CH4, que retém o calor na atmosfera, impedindo que os raios retornem para o espaço, contribuindo para o aquecimento global. E o gás carbônico é o gás que mais contribui para o agravamento do efeito estufa. Ele é emitido a partir de processos de combustão de combustíveis fósseis, tipo gasolina, como mostraremos na reação balanceada que vamos ver agora. A gasolina, C8H18, em contato com o oxigênio gera gás carbônico e água. Por outro lado, o gás metano é liberado através do processo de digestão de celulose nos seres ruminantes, como a vaquinha, por exemplo. Olha aí, tá vendo? Processo de digestão da celulose. Então, quando os ruminantes se alimentam ali daqueles vegetais, né, o processo de digestão deles vai liberar o gás metano, né? Então, vai liberar como, prof? Na flatulência, né, dos ruminantes, né, professora? É até engraçado falar isso, né? Isso. Dos conhecidos puns, né? Exato. São os puns desses ruminantes, né? E imagina uma superpopulação. Nós íamos ter aqui um colapso, nosso ar seria insuportável, né, Carol? Não é insuportável em relação ao odor, não, gente, ao cheiro, não. É o que esse gás pode provocar. Então, a gente está rindo, mas aí, mais uma curiosidade, porque os puns são inflamáveis, graças a esse, né? A esse gás. A professora Carol está rindo, porque eu estou dando aqui essa informação muito engraçada, mas realidade. É ótimo, mas é exatamente isso. São inflamáveis. Exatamente isso, professora. Então, A questão aí, gente, igual, né? A questão aí da alimentação, né? E que dentro, porque assim, quando vocês estudaram, né? Acredito muito que você estudou, o processo digestivo dos ruminantes, eles apresentam mais de um estômago. Então, é esse processo de fermentação que faz até também eles terem mais, né? Produzirem, né? Mais puns devido a essas reações químicas que acontecem lá no seu processo de digestão. Então, quanto mais come, né, prof? Mais produz. mais né? produz. Então, cuidado aí com as vaquinhas. E os bois também, né? Todos os ruminantes. Pois é, gente. Então, assim, a gente vê que a pecuária, né, ela contribui com essa liberação do gás metano na nossa atmosfera. E a gente já viu
o quanto que o efeito estufa é super importante para manter a temperatura do nosso planeta, né? Manter a temperatura, né, agradável para que a gente consiga viver no nosso planeta. Sem o efeito estufa, a gente não conseguiria simplesmente viver aqui, porque o planeta seria muito gélido, né? Então, não daria certo, tá? Mas, em demasia, esses gases podem causar, né, esse aquecimento global que a gente está vivendo hoje, tá certo? Então, o efeito estufa e, por consequência, o aquecimento global, né? E todos os processos que vêm em decorrência desse aquecimento da Terra, tá bom? Então, continuando, né? Como se forma uma ligação covalente com átomos de hidrogênio, né? Então, o hidrogênio, ao compartilhar, passa a ter mais um átomo do elemento ao qual está ligado, porque aí, ele compartilhando dele, ele pega o do outro também, né? Então, ele passa a ter mais um átomo, tá certo? Na água, por exemplo, a gente sabe que a fórmula da água é H2O. O oxigênio, ele tende a formar esse ânion aí, né, com carga 2- aí, tá certo? Então, a gente vê na figura que o oxigênio está compartilhando aí 2 elétrons com um hidrogênio e com outro, né? Então, H2, olha só, gente, temos dois átomos de hidrogênio aí, tá certo? Não é isso, prof? Tudo certo até aí, né? Tudo bem, Carol. Agora, lembrando aqui essa questão de compartilhamento, né? Acho que vocês já observaram 2 fórmulas de representação aí, é que o que eu pego emprestado é o que eu empresto também. Por isso que diz compartilhar. Por isso que a palavra empréstimo não cai bem não, né, Carol? Porque o empréstimo parece que eu dei, né, professor? Estou esperando ali, né? Agora, na questão de compartilhar, é que assim, o que eu empresto é o que eu vou receber. Se eu emprestei eu vou receber né? Exato. É bem interessante essa questão da formação e de uma organização e de uma regra que se cumpre, senão a ligação não é feita. Exatamente. Então, entender até aí, gente, ligação covalente super tranquilo, né? Temos alguns exemplos, como o gás ozônio, tá? Então, a molécula de ozônio, ela é os 3 oxigênios que temos, né? Porque é O3, a representação do ozônio. Os 3 oxigênios, eles estão ligados por ligação covalente, tá certo? Então, há um compartilhamento entre esses átomos, tá? De oxigênio. E a água, como a gente já viu, né? A água é uma substância covalente ou molecular, tá certo? Formada por moléculas. Então, as moléculas formadas, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, tá? E nosso terceiro tipo de ligação, que é a ligação metálica, tá certo? Então, o que acontece aí, ó? Temos o núcleozinho ali, porque a gente está vendo como um positivo, né? E no entorno do núcleo, gente, temos uns elétrons aí soltos, tá? Os elétrons mais externos aí, mais distantes do núcleo, tem pouca atração com esse núcleo, tá certo? Então, essa transferência de elétrons livres ali no entorno desse núcleo, ela é facilitada para a formação de cátions, tá certo? Então, olha lá, o cátion do metal e os elétrons livres, né? Então, nessa nuvem eletrônica, ocorre aí uma forte atração entre cátions, tá certo? Então, o que ele forma, né? Forma aí entre os metais, tá certo? Porque a ligação metálica, ela é feita aí entre metais, tá certo? Então, são bons condutores térmicos e de eletricidade, os metais, né? Então, a gente tá vendo aí uma barra de ferro, um fio de cobre, tá certo? Então, os metais são utilizados para a fabricação de diversos produtos no nosso cotidiano, tá? Então, essa ligação metálica, ela ocorre em fabricação de automóvel, né, prof? O que mais? Vamos lá, vamos pensar. Até na questão de alguns utensílios de casa, né? A questão aí da liga de alumínio, a questão aí dessa formação de esquadrilha, de portões. Esquadrilha de janelas, né? De portas e tudo mais. Construção de prédios, né? Porque se utiliza muito ferro ali dentro do concreto também, né? Também. Pois é. Então, se você pensar direitinho, começar a procurar no seu entorno, você vai achar um monte de produtos, né? A partir dessa ligação metálica, né? A partir dessa ligação metálica, exatamente. Então, gente, vimos até agora, né? 3 tipos de ligações, tá certo? Então, ligação iônica, que é aquela entre ametais e metais, né? Ligação covalente, aquela que ocorre geralmente entre ametais, e a ligação metálica entre metais. Então, você vê que uma é entre metal e ametal, a outra é entre ametais,
e a outra, a terceira, né, entre metais. Então tá tudo bem distribuído, né, prof? Pois é. Lembrando que cada uma tem uma função. A primeira, ela ocorre doação para ficar eletricamente positiva, né? Já na covalente, o que é que acontece? Ocorre aí o compartilhamento, né? Então, compartilhou. E a questão aí da ligação metálica é bem interessante, que vai aproveitar o que está mais fraco. Dessa forma, quando ocorre essa ligação, fortalece. É como se aquele que está ali sem muita energia vai receber a energia a partir, né, dessa, vamos dizer assim, dessa união. Então, vejam que os objetos, as coisas que fazem parte do nosso dia a dia, na maioria das vezes, vêm desses 3 tipos de ligação. Então, ou eles são uma ligação iônica, ou a ligação molecular, né, que Sim. também pode ser chamada de ligação molecular, como a gente Sim. viu aí a questão da água, do gás oxigênio e de outros, né? Que a professora Carol, o gás metano, né, que nós vimos aqui. E a questão aí da ligação metálica também. Então, muitas vezes ocorre a união de metais para tornar algo mais rígido, ou até diferente, mais flexível, mais brilhoso. Então, vamos dizer, o ouro, não é? É muito difícil hoje a gente poder comprar o ouro puro. Então, o que a gente tem é uma ligação metálica. É a mistura de alguns metais com uma porção menor do ouro. Isso torna-se mais acessível para a gente comprar, né? É verdade. E a gente vai ter que ter um cuidado maior, porque aí vão estar algumas daquelas partículas do ouro que não eram tão fortes, que a gente vai dizer aí que elas eram mais fracas. Então, por isso também a questão do valor comercial. Sim. Então, eu acredito... Até mais fácil de partir tudo, né, Também. professora? Porque não é de ouro maciço, né? Pois como a é, gente- então os cuidados com essas nossas, né? Essas nossas joias tem que ser um cuidado maior, porque a gente não está consumindo aí, a gente não está aí consumindo material ouro puro, né? Sim, e sempre reforçando, né? Porque quando a gente fala de ligações, vamos falar de ligações químicas, parece uma coisa muito distante. Mas, na verdade, todos os seres vivos, os seres não vivos, os produtos que nós produzimos na indústria, tudo é formado por ligações, né, professora? Nós somos basicamente átomos, né? E esses átomos, quando vão se unindo, os elementos químicos, né, vão se unindo, formando moléculas e tudo mais, até constituir nossos corpos, né, professora? Isso. Os objetos, né, a TV que está aqui, né, o ar-condicionado, o ventilador, o fogão, a geladeira, tudo isso está constituído por ligações químicas. Pois é. Não Somos pura química. Somos pura química, mas é verdade mesmo, né? A biologia, ela não está distante da química, Não. pelo contrário, né? Tá tudo ali, Isso. ó, junto. E com isso, prof, a gente chegou no final da nossa aula, né? Vimos ligações químicas, os 3 tipos de ligações químicas, ligação iônica, covalente e metálica. Agradeço bastante a presença de vocês aí do outro lado, né? A produção, Massa e também Késia, né? Que nos ajudou aqui a passar esse conhecimento. Vamos nos despedir, prof? Pois é. A minha dica é rever essa aula, pessoal, para vocês tirarem essa, não é? Construir melhor esse conhecimento a partir de tudo que foi apresentado aqui. Tchau, tchau. Aguardamos vocês na próxima aula. Não é isso, Carol? É, gente. É isso aí, professora. Até a próxima aula, pessoal. Esperamos vocês. Beijo, até a próxima.